Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá rapidinho aqui, aproveitar que eu estou retornando à minha rotina, para tirar dúvida de uma aluna. Foi a Thalissa que mandou uma dúvida aqui no grupo e eu recebi na mesma semana uma pergunta semelhante no Instagram. Não sei se foi a mesma pessoa que me enviou no Instagram, mas no Instagram a pergunta era sobre a vítima, se a vítima poderia mudar seu depoimento em sede de delegacia. E a outra pergunta que foi feita aqui no grupo, inclusive, foi feita por uma aluna, que era no sentido de se a testemunha pode mudar o seu testemunho. Preste atenção, galera. Primeiro ponto que vocês têm que levar em consideração é o seguinte: se a dúvida for realmente em relação à vítima, cuidado com uma coisa. A vítima ela não é considerada testemunha para fins processuais penais, tá? Quando a gente trabalha lá no título das provas, no Código de Processo Penal, se você chegar lá no título 7 das provas e for nos capítulos, capítulo por capítulo, vocês vão ver o seguinte: existe lá o capítulo da confissão e aí logo em seguida do ofendido. Então, a vítima, ela não é testemunha, ela é o ofendido que vai prestar depoimento, prestar declaração dentro do procedimento, seja no procedimento pré-processual, na investigação, no inquérito, ou num PIC, ou seja dentro da ação penal. Se você pega o artigo 201, vai dizer o seguinte: sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações, tá? Se intimado para esse fim deixar de comparecer sem justo motivo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Inclusive, esse artigo ele é discutido quanto à sua constitucionalidade, tá? O ofendido será comunicado, as comunicações ao ofendido serão feitas antes do início da audiência, né, reservar espaço separado para o ofendido. Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar. O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo inclusive determinar segredo de justiça para evitar sua exposição aos meios de comunicação. Perceba que li o capítulo inteiro do ofendido para vocês e em momento algum existe aqui a obrigação de se prometer dizer a verdade do que se sabe, tá? Diferente do que acontece em relação às testemunhas no capítulo seguinte. Quando você vai lá nas testemunhas, o artigo 203 fala o seguinte: a testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado, sua residência, sua profissão, o lugar onde exerce sua atividade, se é parente e em que grau de alguma das partes ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito, podendo consultar apontamentos. Se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios ao seu alcance, podendo, entretanto, tomar-lhe depoimento desde logo. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Perceba uma coisa: diferente da declaração do ofendido, aqui no capítulo das testemunhas, a gente tem sim a obrigação de dizer a verdade. Inclusive, se a testemunha mente, ela ela vai praticar o crime de falso testemunho que está previsto no artigo 342 do Código Penal. Presta atenção, o artigo 342 do Código Penal, ele diz: fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete são elementares do tipo penal, tá? Estamos diante aqui de um crime próprio, tá? Esse crime aqui, além de crime próprio, é um crime de mão própria, que somente pode ser praticado por aquelas pessoas descritas no tipo penal, ok? Perceba uma coisa: pelo princípio da estrita legalidade, eu não posso estender a tipicidade do artigo 342 do Código Penal ao ofendido, que não é considerado tecnicamente uma testemunha.
tá? Então, o ofendido pratica o crime de falso testemunho caso ele altere o seu depoimento, as suas declarações, de forma alguma. Agora, a testemunha, se ela resolve mudar as suas declarações, o delegado ele deve ouvir? Preste atenção. Aqui é uma questão de sensibilidade por parte daquele que conduz a investigação. Se a testemunha vai ao inquérito, né, e relata que existem fatos novos que merecem ser trazidos à investigação, óbvio que o delegado de polícia deve ouvi-la e trazer isso à investigação. Agora imagine que a testemunha quer mudar a versão completamente. Ela pode mudar a versão? Tudo bem, o delegado vai, ouve, mas logo em seguida, ele instaura procedimento ou até mesmo prende em flagrante, tá? A testemunha por força do artigo 342. Porque se ele diz ele traz uma determinada afirmação e logo em seguida ele faz uma afirmação nova que seja contraditória, ou seja, que se oponha, ou seja, que somente uma ou outra possa ser real, possa ser verdadeira, é óbvio que alguma das declarações é falsa. Então, nessa hipótese, você pode estar diante de um crime de falso testemunho e aí vão recair as penas do artigo 342 a essa testemunha, tá? Em relação ao ofendido, não. Em relação à vítima, não. Mas, em relação à vítima, ao ofendido, se ele, por exemplo, deu causa à instauração de procedimento, inquérito policial, procedimento investigatório criminal, processo judicial, processo administrativo disciplinar, inquérito civil ou ação de improbidade, sabendo que essa pessoa era inocente, ela vai responder por denunciação caluniosa do artigo 339, ok? Preste atenção em um detalhe. Existe uma distinção do 339 por 340. 340 fala de comunicação falsa de crime. Na comunicação falsa de crime, eu estou dizendo o seguinte: provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Aqui no 340 eu estou comunicando a ocorrência de um crime que eu sei que não aconteceu. Eu não estou imputando esse crime a ninguém. O 339, na denunciação caluniosa, eu além de trazer a ocorrência de um crime, que pode até ser um crime real, o crime pode ter acontecido, mas não praticado por aquele que eu imputo como sendo seu autor, eu respondo pelo 339. Perceberam a diferença? No 339, o sujeito imputa a alguém a autoria sabendo que essa pessoa é inocente. No 340, eu narro à autoridade a ocorrência de um crime que eu sei que não aconteceu, tá? Esses crimes são crimes que têm como bem jurídico a administração da justiça, tá? Então, são crimes contra a administração da justiça. Nesse caso, tanto do 339 quanto do 340, você vai estar movimentando a máquina pública sabendo que não é real aquela afirmação que você está trazendo. Num, contra uma pessoa específica, no outro, sem imputar a ninguém especificamente. Outra questão, pode até ser o 341 também, né? Que é a autoacusação falsa, tá? Cuidado com uma coisa, a calúnia e a denunciação caluniosa, elas são distintas, tá? O que você precisa verificar, então, galera, é o seguinte: nessa alteração de declaração, altera-se a essência do depoimento? Ou seja, quando ele faz uma nova declaração, mudando a sua versão, ele muda tão somente algumas questões, alguns fatos que não sejam ligados diretamente à ocorrência ou não do crime, ou à autoria ou não do crime? Perceberam? Se eu chego na delegacia e falo assim, olha, eu me lembrei de alguns fatos e eu quero alterar aquilo que eu falei porque eu sei sim onde ele estava. Eu estava na dúvida, mas agora eu tenho certeza. Sem problema algum. Praticou o crime porque antes ele falou que não lembrava e agora ele sabe? Não, de forma alguma. Agora, se ele altera substancialmente as suas declarações
a ponto de que essas declarações fiquem contraditórias, aí sim a testemunha teria praticado falso testemunho. Perfeito? Ficou claro aqui para vocês isso? Cuidado! Vítima não é testemunha. Ela só vai realizar declaração de ofendido, seja em inquérito policial ou seja em sede judicial. Tá? A testemunha não. A testemunha, ela se compromete a dizer a verdade. Tranquilo? Beleza, galera? Um grande abraço. Fiquem com Deus.